Em 2023, assumi o desafio de voltar a presidir a Petros, segunda maior entidade fechada de previdência complementar do país. E em poucos meses, registramos importantes resultados. Os nossos investimentos tiveram o melhor rendimento dos últimos 4 anos, e o patrimônio que administramos para os nossos participantes superou a marca de 130 bilhões. Esse resultado reflete a nossa forte governança nos investimentos e a excelência das nossas equipes. Também chancela a grandiosidade da nossa fundação, nos impulsionando para seguirmos em frente para buscar sempre o melhor para os nossos participantes. Esse é o nosso compromisso. Olá, eu sou Samara Ibanez, da Assessoria de Comunicação. Hoje nós vamos apresentar os nossos resultados de 2023 e falar um pouco mais sobre rentabilidade, destaques financeiros do ano e também estratégias para o futuro. Aqui comigo estão o presidente Henrique Eger e o diretor de investimentos Paulo Werneck. Como já divulgamos, a Petros teve em 2023 o seu melhor resultado dos investimentos em 4 anos. Henrique, fale um pouco mais sobre o nosso resultado em 2023. Sami, em 2023 a Petros teve um resultado consolidado de 12,6%, o melhor resultado dos últimos 4 anos. Superamos em 3 pontos percentuais o objetivo de retorno. Se soma a isso um patrimônio que atingimos um patrimônio de 130 bilhões de reais, 10 bilhões maior do que o observado em 2023, maior patrimônio da história da Petros. Além disso, o investimento performou positivamente em mais de 13 bilhões, resultado excelente, o que permitiu a Petros, mesmo com o aumento de todos os compromissos atuariais, ainda gerar um superávit consolidado de 1,5 bilhões. Esse resultado é consequência da qualidade dos funcionários, do trabalho maravilhoso exercido por eles, da robustez da governança da Petros. A gente vem aperfeiçoando esse processo, mas a Petros, eu posso aqui afirmar, sem nenhuma dúvida de que a Petros é, entre as entidades fechadas de previdência complementar no Brasil, a que tem a melhor governança, e isso se refletiu nos resultados. Num ano muito especial, um ano com grandes desafios em termos econômicos, problemas geopolíticos, guerras no leste europeu, o conflito entre Israel, envolvendo o Hamas. Além disso, você teve a economia da China com grandes desafios, a economia dos Estados Unidos também, taxa de juros elevada. Então, uma série de questões que colocaram grandes desafios na gestão desse processo, e mesmo assim a Fundação performou muito bem. Então, assim, de fato, é um resultado muito importante que aponta que a Petros está no caminho certo. Paulo, vamos falar um pouco então sobre como ficou a rentabilidade dos nossos planos. Tudo bem? Boa tarde, senhora. Boa Como tarde. vai? Tudo bem, Henrique? Prazer estar aqui com vocês, falando sobre os nossos resultados em 2023. Como falou o Henrique, o cenário foi desafiador, mas na realidade isso faz parte da nossa atividade, né? Mas reforçando que o nosso processo de investimento é muito bem elaborado e traz bastante segurança para a gente atingir os nossos objetivos e fazer a adequação do risco alocado, ser pertinente com aquilo que a gente pode colocar. E aí é importante frisar, para a gente ter uma ideia da dimensão desse objetivo atingido, que trazer um pouco da compreensão da complexidade que é fazer uma gestão de um portfólio do tamanho da Petros. A gente tem mais de 30, nós somos a maior multipatrocinadora do Brasil. Então, nós temos mais de 30 planos, né, entre benefícios definidos, contribuição definida, contribuição variável, que faz com que a gente tenha a habilidade de fazer a adequação, né, de cada mandato para cada plano. Então, isso requer um trabalho muito importante da equipe, do pessoal da macroalocação, né, do pessoal da elaboração do cenário econômico e a adequação da macroalocação nisso, e depois da própria execução. Isso é muito importante. Então, lembrando, né, nos PPs, SPs, o R e o NR,
nós ficamos 200 basis points acima do nosso objetivo de retorno, né? E deu superávit no exercício. O PP2, que é o maior plano CV que a gente tem dentro do sistema, né? Olhando toda a indústria, você percebe que a gente também atingimos 44 bi praticamente de patrimônio. E o PP3, pela primeira vez, atingiu o seu objetivo de retorno, né? Então, desde que ele foi criado em 2021. Henrique, além dos resultados financeiros, a Petro escolheu importantes conquistas na área de governança e relacionamento com avanços importantes. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Primeiro, sobre relacionamento. A gente, quando entrou na Petros, por conta de um diagnóstico que a Petros já tinha trabalhado e que também era uma leitura especial que eu tinha do momento que nós estávamos vivendo, a gente identificou que a Petros estava muito afastada dos participantes, muito afastada dos assistidos e também dos patrocinadores. Então, a gente criou um programa aqui chamado Petros Mais Perto de Você. Esse afastamento se deu por vários motivos, pela pandemia e por os outros que acabaram levando com que a Petros se afastasse num momento muito delicado da história da Fundação, porque era um momento de muita ansiedade por parte do participante por conta dos programas de equacionamento nos maiores planos da Fundação. Então, a gente necessitava se aproximar mais do participante, do assistido e das patrocinadoras. E a gente começou esse movimento em várias frentes. Eu fiz umas 6 ou 7 visitas a entidades representantes dos trabalhadores, me reuni, provavelmente, somando todo mundo, com mais de 2.000 trabalhadores ou mais, conversas diretas, francas, claras, esclarecendo todas as dúvidas, apresentando quais eram os desafios que a gente tinha aqui à frente da Petros. E também a gente começou um processo de visita às patrocinadoras, né? Sentando, conversando, ouvindo as críticas, ouvindo as sugestões, tentando entender quais eram as ansiedades dela, que, no fundo, provocam um fortalecimento da governança, um fortalecimento da estrutura da Petros. Então, teve um primeiro movimento de aproximação direta da direção da Petros e um segundo movimento de também remodelar o atendimento. A gente lançou o atendimento por vídeo. Os casos mais complexos, a gente passou a dar um tratamento especial para eles por vídeo, conferência. A gente está reestabelecendo um atendimento presencial aqui no município do Rio de Janeiro, com previsão para iniciar agora no mês de junho. A gente está, junto com as entidades representativas, criando o representante Petros, qualificando um trabalhador do sindicato, qualificando um trabalhador de uma entidade representativa dos participantes da Petros, para que ele possa fazer um primeiro atendimento lá na unidade onde ele está. Isso, e também ter os contatos aqui dentro para se surgirem dúvidas. Isso vai facilitar muito essa aproximação. Identificamos que tínhamos que romper com essa distância e a gente trabalhou para nos aproximarmos, tanto dos trabalhadores quanto das patrocinadoras. Isso tem acontecido. Com relação à governança, Sami, quando eu assumi a presidência da Petros, só estávamos aqui, eu e o Paulo, e a gente sentou e falamos qual vai ser a marca da nossa diretoria, qual vai ser o projeto, os eixos principais que vão orientar a nossa ação. E a gente definiu 3 eixos. O primeiro dele, que não poderia deixar de ser, minimizar os impactos do PERD na vida dos trabalhadores. A gente sabe que isso traz consequências graves. O segundo deles era o fortalecimento da governança, principalmente por meio do aumento da transparência. E o terceiro deles era esse processo de aproximação do participante assistido e das patrocinadoras, que eu já falei, a gente chamou de Petros Mais Perto de Você. Especificamente sobre governança, a gente fez uma série de iniciativas internas. Primeiro, e eu conversava isso com o Paulo, é efeito catraca. Os avanços que aconteceram nos últimos anos não podem retroceder. Então, toda a estrutura de governança, os comitês, com participantes de membros independentes, selecionados a partir de processos criteriosos, os comitês internos, o processo de decisão em cascata, envolvendo diversos gerentes, até chegar na diretoria, depois passando... Risco, né? A área de risco, o processo de criação da GRC, que se deu antes da minha entrada, mas ela se consolidou a partir lá do meio do ano. Isso tudo a gente
manteve e fortaleceu. E, além disso, a gente iniciou um processo de transparência, aumento da transparência. Reformulamos completamente as informações contábeis disponibilizadas para os participantes na página, demos acesso ao balancete mensal de forma tempestiva. Assim que a informação estava pronta, a gente passava para o participante. No caso do balancete, assim que a Previ dava ok, a gente passou a passar para o participante. Então, isso deu robustez, essa transparência deu mais segurança ao participante, que, com esse resultado, na minha opinião, vem consolidar esse ambiente de segurança. O que eu tenho dito, por onde eu tenho passado, e o Paulo também tem dito isso, é que a nossa expectativa é que, do ponto de vista do investimento, a gente não tenha mais problema no futuro, com os movimentos que foram feitos no período recente na Petros. Então, a tendência é que o investimento bata a meta atuarial. Nós temos ainda um desafio, que é o passivo. Como tratar o passivo? A gente já não tem, como a gente tinha no passado, quando eu passei na minha primeira vez aqui na Petros, passivos ocultos. A gente não tem mais isso. Mas a gente ainda tem alguns desafios ali no passivo. O aumento da longevidade, isso é bom, mas ele acaba implicando. Esse ano mesmo, o superávit só não foi 1 bilhão a mais porque a gente fez atualizações nas tábuas biométricas, na tábua de mortalidade do PPSP-R e do PPSP-NR. Então, isso impactou em um aumento das despesas atuariais em 1 bilhão. E, além disso, a gente tem o passivo contingencial, que também impacta, que são as ações, que também impactam, e a gente não tem previsibilidade com relação ao impacto atuarial. Mas, do ponto de vista do investimento, a gente tem segurança. Os nossos modelos de risco apontam que, com o perfil do ativo que foi sendo construído a partir da entrada do Paulo aqui na Petros em 2021 e consolidado em 2023, a gente bate a meta atuarial. Então, isso é um ponto importante que dá segurança para a gente encarar os outros desafios que são colocados para a Petros. Só complementando aqui o que o Henrique fala, a gente fez uma adequação. A adequação dos ativos é praticamente em função do passivo que a gente detém. Então, um plano de benefício definido, olhando em que estágio de vida ele se encontra. Hoje a gente tem os nossos planos de benefício definidos, que praticamente corresponde a uma parcela significativa da fundação. Eles já estão no plano, já estão na fase de pagamento dos benefícios. Então, hoje eu recebo muito menos, é marginal a quantia de recursos que eu recebo em função da que eu tenho que pagar. Então, isso faz com que a gente tenha que ter muito mais conservadorismo na hora de fazer a alocação. Então, eu tenho que olhar o que é a liquidez, o que eu tenho que pagar, fazer uma previsibilidade dessa necessidade, né? E a gente foi montando isso ao longo do tempo. Os planos que são os planos CDs e os CVs, esses ainda estão na fase de construção da sua poupança. Então, ele faz com que eu tenha um pouco mais de apetite. Gente, aqui é uma empresa que faz a gestão dos recursos para pagamento de benefícios dos participantes. Então, esse é o principal foco. O dinheiro dos participantes tem que estar adequado para ele receber direitinho ao longo do tempo. Então, a gente tem que ser conservador por natureza, porque na estrutura que foi colocada ao longo da construção da Petros, hoje não é uma decisão unilateral de uma pessoa ou de uma área só. São todas as áreas se conversando, uma mensuração muito acruada e muito precisa, como mencionou o Henrique, da parte do passivo, a área de risco falando para a gente onde a gente, né, que tipo de risco a gente pode colocar nessas carteiras, né, e a gente fazendo essa sugestão para funcionar. E o foco, de novo, é isso que está aqui, é o participante, né? O mundo mudou significativamente. A questão de todos esses 3 pilares da parte de ambiental, social e governança é uma coisa que traz, de novo, a segurança para dentro da fundação e no mundo de negócios de uma forma geral. Quer dizer, a sociedade mudou, hoje algumas coisas que no passado foram aplicadas não são mais toleradas. Então a gente fala, o Brasil evoluiu, o mundo evoluiu nessa questão. Então a gente tem que levar em consideração as empresas que a gente compra os títulos, as empresas que a gente compra as ações, a nossa conversação com todos os stakeholders, e aí são todos os acionistas, vamos falar, todos os participantes desse sistema, tem que ser uma coisa transparente e não pode ser uma coisa depreciativa. Na mesma relação que a do investimento, porque muita gente acha que o ASG,
Mas o ESG é uma coisa restritiva para os investimentos, não é só para o investimento. É uma coisa transversal para a fundação inteira, desde a nossa relação com os nossos fornecedores. Hoje, adota todos os princípios. Assinamos agora, no final do ano passado, e tive muito suporte do Henrique nisso, a questão do PRI, né, que é muito importante também, que é, de novo, essa conscientização. Então, na hora que a gente vai analisar uma empresa em que a gente vai investir, a gente já leva em consideração isso, e nós, de novo, uma linha de frente nos modelos de investimento e nas práticas de governança dentro da fundação, que muita gente vem aqui perguntar como é que a gente trabalha, como é que a gente faz. Hoje o mercado percebe muito isso. E, de novo, quando anda tudo certo, governança, objetivo comum, propósito, etc. e tal, o resultado aparece. E junto com as pessoas competentes e principalmente com um ambiente bom de trabalho, né, o que eu falo para os meus... não sou eu que mando, são os comitês que trazem a decisão para a gente decidir em conjunto, então são os técnicos que sugerem, de uma forma que todos tenham a participação se sentindo responsabilizados por isso também. Então, esse modelo de governança, batendo na linha do ESG, é que funciona bem, principalmente para a Fundação. Sami, só corroborando com o que o Paulo falou, investimento na área de risco, a Petros renovou o certificado da ISO 31000, que é uma marca de excelência internacional na gestão de risco. Talvez seja, se não uma das poucas ou a única fundação no Brasil que tem a ISO 31000. Pode ser que existam outras, mas são poucas. A gente manteve o índice, a classificação de fortíssimo. Forte na FIT. Na FIT, para o investimento, para todo o sistema de investimento, com todas as mudanças que ocorreram. E esse foi das mudanças que eu digo nos principais gestores da Fundação, e mesmo assim mantivemos, o que mostra a robustez do processo. O Paulo chamou a atenção que a gente voltou a aderir o processo, o princípio do PRI, que é o Princípios para Investimento Responsável, da ONU, que exige um padrão de excelência em ASG. A gente tem um programa integrado de gestão aqui de ASG na Petros, com mais de 72 iniciativas, projetos que estão sendo encaminhados, como o Paulo falou, transversal, em todas as áreas da Fundação. Então, de fato, a governança da Petros, a gente, por conta desses fatos que eu estou elencando aqui, que o Paulo trouxe, a gente pode falar com muita certeza que ela é, de fato, um exemplo para as demais fundações no Brasil. E só essa questão, acho que vale a pena reforçar que os selos são muito importantes, né? O selo é você estar sendo olhado por pessoas, por entidades externas que vêm aqui e avaliam os nossos processos, né? E isso é muito importante, a renovação do forte que nós tivemos em cima do selo da FIT, né? Porque quando você olha, a chancela dele é baseada em 4 princípios. Dos 4 princípios, das 4 verticais que ela possui, a gente teve excelente em 2 delas, foi investimento e risco. E os outros foram fortes, né, que só precisam um ajuste. Então, fazendo o somatório e a ponderação, a gente ficou com forte, que é um degrau abaixo do excelente. Então, a gente está trabalhando para o outro que ficou com forte, a gente está trabalhando para melhorar isso, mais e mais, para que a gente possa atingir o nível de excelente dentro da FIT. E o outlook dele, o discurso dele, fala que percebeu mudanças significativas e avanços significativos nisso, e que reflete diretamente no resultado. Vamos falar um pouco, então, agora de estratégia, né? A gente sabe aí que os investimentos foram fundamentais, né, para o bom desempenho de 2023, e eu queria que o Henrique, então, falasse um pouco da contribuição, da imunização dos planos de benefício definido para esse resultado. E depois também você pode complementar. Bom, o Paulo tocou esse processo, um processo gigantesco. Conversava com ele anteontem sobre isso, para a gente colocar no papel essa experiência. Nós estamos falando uma movimentação de títulos públicos sem afetar, no mercado secundário, sem afetar a taxa de 83 bilhões em um prazo de 2 anos. Isso de fato, foi um grande desafio e que foi conduzido de uma maneira brilhante, de modo que a gente conseguiu atingir a meta, que era
atingir 83%, 82% do ativo dos planos maduros, como o Paulo chamou a atenção, planos que pagam muito mais, que desembolsam muito mais recursos do que entram recursos novos. 83% dos ativos aplicados em títulos públicos, a maior parte deles marcado a vencimento, marcado na curva, colado com as nossas necessidades de liquidez. Então, quando o título vencer, eu comprei um título de modo que, na data de vencimento dele, eu tenho que fazer um pagamento. Então, esses pagamentos vão estar casados, garantindo a liquidez da fundação e com um rendimento acima da meta atuarial, o que me garante, com esses 83%, que foi a afirmação que eu fiz, que o meu investimento vai performar acima da meta atuarial. Todos os nossos modelos de risco estocástico apontam para isso. Então, foi um processo muito importante de mudança no perfil da aplicação da fundação, caminhando para a estabilidade, para garantir uma estabilidade maior do ponto de vista dos investimentos, que garante robustez nos nossos resultados. Então, a gente consolidou esse movimento no final do ano passado. Outubro, né? Outubro do ano passado. Foi até antes do que... A gente tinha um prazo para fazer isso durante 2 anos, a gente conseguiu antecipar ele de uma maneira bem pontual, e antecipamos, conseguimos fazer. Terminamos em outubro, final de setembro, início de outubro do ano passado. Com taxas acima da meta atuarial, que isso aqui é importante. A Fundação soube aproveitar o aumento da taxa de juros e isso vai garantir uma perenidade numa rentabilidade. Se a gente mantida a meta atuarial, mantida a taxa de juros do plano, a gente garante que o plano vai performar acima da meta atuarial. Então, foi um sucesso essa estratégia. E os números têm apontado para isso. Nós apresentamos o melhor resultado nos últimos 4 anos. Sim, é importante isso. A gente fez essa trava. Temos ainda o desafio, óbvio, né, porque a mudança é constante. Né? É importante que, como eu falei anteriormente, da onde veio esse dinheiro para a gente poder fazer essa imunização? Veio exatamente dos ativos que tinham muito mais risco, que a gente foi reduzindo esses ativos de risco, caminhando para uma imunização para uns ativos que são menos arriscados, vamos falar do ponto de vista de fluxo de caixa, que é o título. E aí fizemos também um estudo onde a gente faz um casamento exatamente da média da carteira de vencimentos com a média do passivo que a gente tem de pagamentos. Então, isso está casado ali certinho, bonitinho. E, da mesma forma, fizemos o que era um casamento do fluxo de caixa, do pagamento, não só da média da duration, né, da média de investimentos, mas também do fluxo de caixa para garantir o reinvestimento dos títulos que estão voltando. Então, a gente fez esse estudo, chegamos no número lá dos 83% e trabalhamos isso ao longo do ano, antecipamos até, e aí diminuímos o risco. Então, de novo, gestão adequada com o mandato que eu tenho, né, o mandato. Então, o risco tem que ser alocado da forma, o risco simétrico, não pode ser assimétrico. Eu não posso dar volatilidade nessa carteira para os aposentados que vão receber na perpetuidade os seus vencimentos. Eu tenho que garantir esse vencimento. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem aí o desafio para frente, né, Henrique, que a gente vem conversando, é o saldo que sobrou dessa carteira, né, de os 18% que eu tenho, que a gente está trabalhando de uma forma em que a gente não contamine o spread que a gente conseguiu nessa imunização. Os juros foram para cima de 6%, a gente aproveitou, falou, o momento é esse. Né? É importante que esse processo de imunização ele se concentrou nos planos de benefício definido. Exato. Por quê? Porque são planos maduros em que você não deve correr risco. Então, tem planos como os pré-70s que a gente imunizou 100%. E o que é importante, o Paulo falou no mandato, isso tem é muito importante isso. Por quê? Porque quem definiu o espectro dos títulos que deveriam ser comprados não foi o investimento, foi o risco. Foi o risco que criou uma carteira hipotética e falou o seguinte, olha, persigam essa carteira hipotética. E aí o investimento operacionalizou
esse processo. Mas o risco, a partir dos vértices de pagamento, a partir da diluição do risco, da diminuição, ele falou assim, olha, a carteira hipotética que vocês devem perseguir é essa. E o que o investimento fez foi, e isso não é pouco, mas foi operacionalizar essa carteira hipotética. E por que isso é importante? Porque são diretorias separadas, segmentadas, né? O risco está na DIFT, na diretoria financeira, e o investimento está na DINV. E aí, de um trabalho ali originado na GRC, conjunto, a DIFT operacionalizou e montou essa estratégia que a gente finalizou ela em outubro de 2003. E discutiu e falou, esse vértice é possível, esse aqui não é, como é que a gente adequa? Quer dizer, foi um brainstorm, uma discussão bem acalorada, porque é muito bonito na teoria, né, Henrique? Quando você vê na prática, às vezes você não consegue executar. E que a gente mencionou, né? Nós fizemos 84 bilhões de títulos públicos, né? Com cuidado máximo para que a gente também não gastasse, não tivesse prejuízo nessa troca dos papéis. Então, nós fizemos de uma maneira, né, a gente carrega lá 10% da dívida, 10%, 15% do que tem sendo financiado no setor de previdência complementar, 10%, 15% está aqui na Petro. Então, se a gente entra no mercado, a gente afeta até o próprio Tesouro na sua emissão de dívida. E nós tivemos o cuidado de fazer isso de novo, junto com a área de risco, estabelecendo uma disciplina para fazer. Entendeu? Troca no mínimo 30%, de maneira que não vai aviltar o preço dos ativos que a gente estava operando. Nisso, não por sorte, mas por estudo, por dedicação, por empenho da equipe de investimento junto com a área de risco. Isso é muito importante. Hoje, a área de risco é muito importante nas decisões que a gente faz. Então, não vem da cabeça da gente, vem simplesmente... Só vem para aprovação depois que a gente tem uma discussão profunda se esse ativo está adequado, se o risco que ele traz para a carteira está adequado, a liquidez cabe nesse plano, e é por aí que a gente vai. Né? Por aí que a gente vai. Podemos falar um pouco dos destaques que a gente teve das nossas carteiras, né? Na questão da renda fixa, como a gente viu, né? Que é uma parcela importante hoje da fundação, a gente está muito mais alocado em renda fixa, reduzimos o que a gente tinha à disposição para gerar funding para poder fazer a imunização, então os BDs estão travados, né? De uma certa forma relativamente protegido, mas nós tivemos alguns outros destaques, né? A renda variável teve um resultado importante, né? Fechou com 131 mil pontos, né? Foi muito bom. A gente conseguiu pegar uma carona nessa valorização, então trouxe um resultado importante, está aí nos números, acho que diz 15%. E outra coisa que também foi muito importante para a gente foi um trabalho que a gente fez uma recuperação de crédito que a gente trabalhou muito, conseguimos buscar mais de 600 milhões de reais nos últimos 5 anos e a gente vem nessa direção lá na briga de exercer as garantias que a gente teve de alguns empréstimos que não foram honrados. Então, a gente vai lá, a gente usa todos os instrumentos e o trabalho com o jurídico, com os gestores externos também é muito importante. Então, teve uma captura de valor também nesse aspecto, a pessoal da área de ilíquidos e a gestão da própria carteira de imóveis, né? Eu ia falar o real estate, mas a carteira de imóveis, né? A gente teve uma redução importantíssima de vacância. Então, de novo, é mais um dinheiro que entra. A gente conseguiu se desimobilizar de alguns ativos também. E agora, dado a legislação, né, a gente teve também um movimento muito oportunístico e obviamente, que mensurado, olhado, estudado, que a gente não pode mais comprar ativos, os imóveis direto na carteira. A gente tem que ser através de fundos imobiliários, né? E nós conseguimos atingir um resultado de 27% de retorno em cima de toda a parcela que a gente fez uma alocação, né? Então, quer dizer, o somatório de todas essas ações em vários segmentos foi o que gerou isso, calcado e baseado
com a governança que a gente tem aqui e com a liberdade, né, e com a criatividade e liberdade que a gente tem. Eu falo com os gestores, né, a gente conversa aqui, a minha função aqui não é ordenar o que eles vão fazer, é fazer com que eles tenham a capacidade e exerçam a sua imaginação dentro das restrições que a gente possui, tanto regulamentação, quanto de alocação de risco. É isso que é importante. E, para isso, a gente precisa de gente competente, de gente que é selecionada da maneira como a governança da Petros propõe, né? E fazendo, de novo, o risco adequado para o mandato que a gente tem. Paulo, importante chamar a atenção que esse resultado em renda variável de 15,1%, 15%, sem poder aplicar recursos, principalmente nos planos de benefícios definidos da Petrobras, em ações da Petrobras, que foi a ação que mais subiu no passado. Estou falando de 60%. Ela puxou a Bolsa, ela comandou a Bolsa. E a gente, não, por estar super exposto, por conta dos planos de equacionamento, a Petros não pode aplicar recursos nesses planos em ações da Petrobras. Então, é um resultado significativo, fruto da bem pontuado, Henrique. Muito bom pontuado, porque, na realidade, isso requer um desprendimento energético muito maior nosso, né? Porque, se você olhar a composição do índice Bovespa do Brasil, né, primeiro a gente tem um grande obstáculo, isso para todo mundo, que a Bolsa no Brasil é uma bolsa relativamente superficial, o mercado, dado o tamanho que a gente tem. Isso até porque a gente também estuda os investimentos no exterior numa forma de fazer a diversificação, tanto usando a moeda, quanto também usando a técnica de outros gestores, olhando o mundo exterior. Por exemplo, o índice Bovespa nosso aqui não tem nenhuma ação listada de tecnologia, né? Por exemplo, como tem a Google, como tem a Apple, como tem várias empresas, inteligência artificial que bombou nesse último período agora. Então, a gente não tem isso listado aqui. Então, nós temos as 400, 500 empresas listadas, na sua grande maioria composta pela parte de commodities. E aí a gente tem um agravante que, dado essa exposição que a gente tem com a Petrobras, eu não posso fazer alocação em ações da Petrobras aqui dentro da fundação. Então, torna o quê? O meu universo das 500 ações é 500 ações menos uma. Petrobras, que compõe o índice de uma forma expressiva e significativa dentro da questão da commodity que é representada no índice. Então, a gente tem que suar um pouco mais e ter uma capacidade muito mais elaborativa na hora de fazer a alocação. O tema agora é equacionamento. A busca por soluções para os planos de equacionamento do PPSPR e PPSP-NR é um dos eixos da atual gestão. Henrique, você pode explicar um pouco para a gente o que está sendo feito? Bom, Sami, primeiro é importante a gente desmistificar a origem dos PEDs. Tem muita gente que fala que os PEDs são disso, que os PEDs são daquilo. Na verdade, os PEDs são uma consequência de fatores conjunturais e estruturais que impactaram e que acabaram implicando num desequilíbrio nos planos, que, se não fosse tratado, provavelmente ia levar o plano à insolvência em 5, 10 anos. Então, fazer o PED é uma solução, não é um problema. Agora, a gente sabe, é uma solução por quê? Porque garante a renda vitalícia. Sem o PED, o dinheiro acaba e você vai entrar em crise, você vai ter problema de insolvência. Agora, a gente sabe que isso impacta na vida das pessoas. Por isso que um dos eixos que nós definimos quando eu entrei é minorar os impactos do PED na vida dos trabalhadores. A gente sabe que a Petros sozinha não consegue resolver a questão dos PEDs, porque essa estratégia que a gente falou aqui de imunização, que vai garantir que a gente bata a meta atuarial, mas ela não vai trazer grandes retornos. E nem pode, porque grandes retornos estão associados a riscos maiores, e esses planos não podem correr risco. Daí é o sucesso dessa estratégia, que garante um retorno a risco zero, título público, a aplicação com menor risco. E nós estamos garantindo a meta atuarial com isso. Então, mas não vai gerar grandes retornos. Então, a solução não vai vir pelo investimento, pelo resultado do investimento. A gente tem que buscar outras soluções, e aí, dentre as iniciativas que nós estamos buscando para minorar, uma delas a gente acabou de implementar agora em abril, no início de abril, que foi a redução da taxa de juros dos empréstimos às pessoas. A gente reduziu em 24% a taxa de juros. E, além disso, a gente está permitindo, e o trabalhador tem que fazer a simulação para ver se para ele é bom ou não
aumentar o número de parcelas do empréstimo de 120 para 180 meses. Para alguns trabalhadores, isso não vai, ele tem que fazer a simulação. Pode ser que não beneficie, então é melhor ele ficar com 120. Para outros, não. Aumentar o prazo vai ser melhor, ele vai ter, além da redução da taxa de juros, a redução também por conta do aumento do prazo. São medidas que tentam minorar os efeitos do PED. Essa medida não é só para o pessoal dos PPS-SPs, ela abrange todos os planos da Fundação, a maior parte dos planos da Fundação, mas ela é importante para ajudar nesse processo, principalmente nos planos de equacionamento. E o principal movimento que a Petros tem feito é participar de um grupo de trabalho que foi criado pelos trabalhadores em conjunto com a Petrobras. Recentemente, a Petrobras fez uma divulgação, soltou uma nota por meio da Petros, falando desse grupo e da perspectiva do resultado desse grupo, apontando para ainda nesse primeiro semestre fatos novos estarem aparecendo. Essa é a expectativa que está colocada. A Petros faz parte desse grupo assessorando os debates. Então, a gente colocou lá todo o nosso corpo técnico disponível para fazer as discussões, apresentar os dados, para buscar soluções que esse grupo vem tentando construir para ver se pode, se não resolver completamente o problema do PED, minorar os impactos do PED na vida dos trabalhadores. Então, tem todo um movimento aqui, e o Petros, mais perto de você, ele é isso. Porque, além de você estar pagando o PED, né, que é muito delicado, quando você vinha buscar informações na Petros, vinha entender o que estava acontecendo, vinha buscar um conforto mínimo, a Petros não estava dialogando com você, ela estava de costas para você, na nossa avaliação. E aí o que a gente tem que fazer, vamos olhar na cara da pessoa, vamos olhar na cara do participante, a gente trabalha para ele, a gente trabalha, Paulo chamou atenção a isso, para pagar tempestivamente a aposentadoria e o benefício que o trabalhador tem direito. Então, vamos conversar com ele. Sem medo dele, a gente tem que olhar para ele e conversar com ele. Então, esse foi um movimento que também dialoga com isso. Vamos nos aproximar dos participantes, entender a dor dele. A redução da taxa de juros dos empréstimos não veio da nossa cabeça, a redução veio da demanda dos trabalhadores. Falando assim, cara, olha só, está muito caro esse empréstimo, eu sou um empréstimo, mas a AMS, que não tem a ver com a Petros. As cobranças da APS não tem a ver com a Petros, mas elas oneram o contra-cheque, e no contra-cheque é feito pela Petros, porque o pagamento do benefício dele é feito pela Petros. Então, quando ele vê lá os descontos, ele vê, no final das contas, descontando Petros e AMS, ele está recebendo 15%, 20%, ou algumas das pessoas até recebendo valor muito baixo, ela acaba caindo num olhar de que, olha, a Petros não está me remunerando, quando, na verdade, o problema não é só da Petros, o problema é mais complexo. Agora, a nossa parte, nós estamos buscando fazer. Como? Dando resultado no investimento, diminuindo a taxa de juros dos empréstimos, sem impactar no investimento, porque é isso. Né? Outro dia eu estava vendo uma matéria aí, porque a taxa de juros tem que baixar, mas a legislação ela é clara, a taxa de juros não pode ser mais baixa do que a meta atuarial. E o que a gente fez foi um corte que se aproximou da meta atuarial. Mas a gente não pode sair cortando, porque isso vai impactar no investimento. Impactando no investimento não dá a rentabilidade necessária. Então, esse jogo nós estamos fazendo. Conseguimos reduzir em 24%, assim como alongar o período de pagamento. Então, são vários movimentos que estão sendo feitos para tentar minimizar os impactos. Agora, a gente sabe que o grande movimento é esse grupo de trabalho que foi criado, que envolve os representantes dos trabalhadores e os representantes da Petrobras, com a assessoria da Petros, para buscar uma solução alternativa para os PEDs. Vamos, então, agora falar de futuro? Vamos? Queria saber, então, de vocês, quais são os principais desafios para esse ano, Paulo? Então, posso falar um pouco da parte do ativo, né? E aí o Henrique é muito mais habilidoso nessa questão da articulação e da negociação, principalmente da parte do passivo. Na parte do ativo, e aí muito importante a gente também é o seguinte, a gente fez a imunização, 82% travado, mas existe um saldo de 18% que a gente precisa fazer uma recuperação. São ativos legados, são investimentos diretos que a gente está trabalhando fortemente na direção para não impactar isso. E, ao mesmo tempo, a gente fazendo um pouco de adição de risco, porque, como a gente tem que buscar também, né, a gente não olha só do ponto do ativo. Eu olho também um pouco da recuperação que eu posso fazer adicionando
o que seria uma coisa consciente de risco também para tentar trazer um pouco de superávit para ajudar aqui. Então, o somatório de várias ações é que vai fazer um resultado melhor. Então, os BDs estão dessa forma, né? A gente está trabalhando nessa questão da recuperação de vários investimentos, crédito, uma série de coisas, e fazendo a gestão de portfólio. E no crescimento da carteira de poupança dos planos CVs, a gente está fazendo uma gestão eficiente de portfólio, baseado com Markowitz, Littman, todo estudo junto com a área de risco, e com uma orientação, uma direção baseada, né, no nosso cenário macroeconômico, das coisas que a gente consegue vislumbrar e olhar com um pouco mais de certeza, dado a capacidade técnica que a gente tem aqui dos profissionais. 2024 está, assim, a gente tem de novo no cenário macroeconômico a posição, né, essa confusão geopolítica que a gente vê, China, Rússia, Estados Unidos, né, inflação nos Estados Unidos, desaceleração, nível de taxa de juros muito baixo, que trouxe uma alocação de risco assimétrica, quer dizer, isso tudo embaralhado, uma grande cartas espalhadas ao redor, e a gente, sendo conservador, a gente vai fazendo a adequação do risco alocado nas carteiras. Agora, com o Fed sinalizando que a redução de juros virá, né, e vai acontecer, então hoje todo o mercado negocia exatamente a certeza e a confiança dessa redução de taxa de juros. Fazendo isso, a economia volta a crescer, a gente também pega, porque a nossa correlação com a economia brasileira é 1. Né? Porque nós investimos no Brasil, nós olhamos no Brasil, estamos aqui usando ativos brasileiros, uma parcela pequena do exterior, mas para tentar também trazer um pouco de descorrelação e capturar esse valor de fora. Então, assim, no início está um pouco temeroso, né? Mas não de uma forma em que a gente não tenha controle. Esse é o mais importante. Então, hoje está dentro do que a gente mensurou, do que a gente espera, não tem nenhum sobressalto. Se você olhar a volatilidade que tem hoje na cota dos nossos planos, ela está dentro daquele intervalo em que a gente planejou, que a gente tem apetite e condições de enfrentar. Mesmo que dê pela bola errada, vamos supor que eu também tenho que olhar esse cenário, será dentro de uma margem tolerável e não será uma surpresa. Né? O cara abrir o jornal no dia seguinte e falar, pede de 40%. Pô, pelo amor de Deus, não pode. Então, a gente trabalha dessa forma, mas está, de novo, desafiador, porque hoje o mundo é muito desafiador. Janeiro não foi um bom mês para Petz, do ponto de vista de investimento, mas a gente já começou a recuperar. Para o mercado inteiro, né? O mercado inteiro, verdade. O mercado inteiro, mas a gente já começou a recuperar em fevereiro e março. Não é muito diferente se você for pegar os números do ano passado, foi assim também no começo. Então, assim, estamos tranquilos, a gente tem consciência de que nós vamos recuperar, já estamos recuperando, então estamos no caminho certo. A gente falou aqui muito, e não poderia deixar de ser, por conta do problema, que é de fato um problema sério nos PPs, SPs, nos planos de benefício, mas é importante destacar o trabalho que vem sendo feito de diversificação dos investimentos nos planos de contribuição variável. PP2 é o maior do Brasil, o maior da Petz, com o plano de contribuição variável, e também nos planos CDs. A gente vem trabalhando, buscando diversificação da carteira para tentar mitigar risco e trazer a maior rentabilidade possível. O resultado do PP2 ano passado foi fantástico, 4 pontos base acima da meta. Então, assim, PP3 pela primeira vez batendo o objetivo de retorno do plano. Então, assim, a gente está, na nossa avaliação, no caminho certo, fazendo as coisas com consistência, com o menor risco possível. Então, esse tem sido o desafio. 2024, para além das questões do investimento que o Paulo trouxe, a gente tem o desafio de dar continuidade ao programa Petz mais perto de você, aumentando a transparência. Então, tem mais um choque de informações contábeis que a gente vai subir. Hoje mesmo nós discutimos na reunião da diretoria como fazer para trazer o orçamento da Petz, pelo menos informações básicas do orçamento da Petz para os participantes assistirem terem acesso, né? Onde é que a gente está gastando dinheiro, qual é o orçamento previsto. Então, a gente está tentando viabilizar isso. A gente tem o desafio de dar suporte a esse grupo de trabalho que vem sendo discutido, né, que a gente espera que até o final do ano a gente já esteja na mesa com uma proposta concreta para os representantes dos trabalhadores, juntos com os trabalhadores, estarem analisando se
atende às expectativas deles ou não. Então, tem todo um trabalho, né? Continuar fortalecendo a governança, aprofundar o processo Pede Mais Perto de Você. Em junho, nós voltamos com atendimento presencial, o atendimento nos locais, lá nos sindicatos, nas associações, nas federações, com o representante Petros, o atendimento por meio de vídeo, uma série de iniciativas que vão ser consolidadas em 2024, que apontam para uma Petros mais perto do participante, mais perto do assistido, mais perto do patrocinador também, dos instituidores, principalmente dos patrocinadores. A gente vem focando nos planos com patrocínio. A gente quer destacar aqui o trabalho que vem sendo realizado e o sentido desse trabalho. São 132 mil pessoas entre participantes e assistidos que fazem o sentido da Petros. A gente trabalha para essas pessoas, para garantir o pagamento das aposentadorias, das pensões. Essas pessoas investiram o seu futuro na Petros e a gente vem trabalhando diuturnamente para garantir que esses sonhos que foram se consolidando ao longo do tempo sejam realizados. Trabalhando com transparência. Paulo chamava a atenção aqui que não é só transparência, não é só divulgar as informações. Se vocês forem entrar na página da Petros, tem lá, inclusive, como você interpretar as informações, o que elas significam. Então, a gente tomou cuidado com isso. A gente passa a informação, mas também, olha, o que significa? Não tenham medo de ir lá e clicar lá nos dados do seu plano, clicar lá nos dados da Petros, porque vai ter um tutorial explicando o que cada linha significa. Tem, inclusive, um vídeo ajudando nessa interpretação. É fundamental para a gente a maior aproximação do participante. Vocês são o sentido da Petros. As patrocinadoras colocam aqui os recursos junto com os trabalhadores, mas quem vai usufruir desses recursos são os trabalhadores, e a gente tem que estar mais próximo. A gente trabalha para esse grupo, não tenho dúvida disso. Então, a gente está confiante em relação a 2024, em continuar avançando, continuar com a trajetória da Petros, dos últimos anos, que a gente intensificou em 2023, continuar gerando os resultados, continuar nos aproximando dos representantes, dos assistidos, dos trabalhadores, ouvindo os anseios, os problemas, dialogando com eles, melhorando o relacionamento, melhorando o atendimento. Então, esses são desafios que estão colocados para a gente, que estão mobilizando todo o coletivo da Petros. Esclarecer as dúvidas, né? Isso é principal. Da educação financeira para o participante, para entender o que está por trás, né? Esse é um ponto importante, Paulo. A gente acabou não falando aqui. A gente está operacionalizando a Universidade Petros. Um dos itens desse projeto Petros Mais Perto de Você é a criação da Universidade Petros. E a gente está, ao longo agora de 2024, operacionalizando ela para produzir conteúdo, mas produzir conteúdo que seja agradável, que permita ao trabalhador realmente se apropriar daquele conhecimento, que atraia ele para os processos de formação e que permita ele entender o que a gente faz na gestão, tanto do passivo aqui na Petros, quanto do ativo por meio dos investimentos. A gente quer que vocês participem do processo mais. Isso é importante. Então, esse é o desafio que está colocado para a gente, e a gente tem uma visão muito positiva em relação a 2024. Os desafios estão aí, mas a gente está trabalhando para vencer esses desafios. Para encerrar, então, Paulo e Henrique, depois, qual a mensagem que vocês gostariam de transmitir para os nossos participantes? O trabalho é longo, a gente vai ter desafios pela frente, porque a gente vive disso, né? E a gente tem uma posição interessante que, quando tiver, como eu sou um investidor de longo prazo, todos os exageros que acontecer vão ser que surgirem que talvez tenha prêmio para a gente absorver e trazer para os nossos planos. As alocações serão feitas de maneira simétrica, sempre coordenada, com governança, com profissionais competentes, né, e dedicados, empenhados, porque todo mundo sabe, inclusive a gente que é funcionário da Petros também está junto, está no skin the game, quando todo mundo gosta de falar, né? Nossos recursos também são aplicados aqui nos planos aqui da Petros, então a gente também sofre no nosso bolso se eventualmente a gente não conseguir. Mas, assim, do nosso lado de investimento, de toda a diretoria da Petros,
A gente está se empenhando, a gente está comprometido e nos dedicamos diuturnamente para isso, né? Dúvidas, questões, venham. Transparência traz sempre tirar essa desmistificação, recuperar a credibilidade e segurança, principalmente para os nossos participantes ativos e assistidos, né? Bom, diante do resultado, do excelente resultado de 23, 24 é um grande desafio, mas nós vamos trabalhar para melhorar. Então, vamos trabalhar para melhorar. Estamos nesse momento, uma certeza de que a gente vai apresentar um resultado melhor. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando nos líquidos. Muito confiante de que o trabalho que está sendo feito está sendo bem percebido pelos trabalhadores. Os trabalhadores estão juntos, né? A gente teve... É importante você saber, a gente acabou de receber uma pesquisa, a GPTW, que apontou para a melhoria no ambiente da Petros. Então, os trabalhadores estão trabalhando mais felizes, com mais engajamento. As pesquisas têm apontado para isso, confiando mais nas lideranças. Isso é importante para você chegar ao resultado final. Então, nossa expectativa é de que o resultado da Petros seja consistente no final do ano. A gente tem uma expectativa de que esse grupo de trabalho que foi criado especificamente para resolver os problemas dos PPs e SPs, PPSPR e o PPSPNR, que ele chegue a um resultado até o final do ano que possibilite atenuar esse sofrimento que uma parcela dos trabalhadores vem sofrendo, dos participantes assistidos. No PP2, que é um plano ainda em fase de acumulação, a gente tem um desafio de colocar para dentro. A Petrobras sinalizou que vai fazer novos concursos públicos, trazer esses trabalhadores para dentro. Recentemente foi aprovada a adesão automática. A gente não operacionalizou isso na Petros, estamos discutindo na diretoria como fazer isso, mas os nossos índices de adesão são muito altos, 90 e poucos %. Então, a gente já parte de um grupo grande e, com esses resultados apresentados, a gente tem certeza que cada vez mais os novos trabalhadores vão se interessar. Então, os números são desafiadores, mas a gente acredita que nós vamos encontrar soluções para as questões cruciais que impactam a vida dos nossos participantes. Os desafios, eles nos impulsionam, né? Façam com que a gente se engaje mais, que a gente tenha mais disposição, que a gente... e a nossa jornada é para garantir o futuro sustentável da Petros. Então, esse é o grande desafio e a gente entende que com dedicação e com participação de todos, inclusive de vocês, participantes assistidos, que a gente vai garantir o futuro sustentável da Petros.